Olá a todos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um direto das Dicas da Farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica, sou a autora das Dicas da Farmacêutica, que está presente no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas também num site www.dicasdafarmaceutica.pt. E queria, em primeiro lugar, desejar a todos um excelente ano novo, um excelente ano de 2022, com muita saúde, muitas alegrias e com muitos sucessos pessoais e profissionais. E dizer-vos que hoje damos início à terceira temporada da série A Conversa Com. E a minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial, que é a doutora Filipa Horta, e que eu vou desde já convidar para se juntar a nós. Hoje vamos falar sobre perda de peso e probióticos e, por isso, a minha dizer é a doutora Filipa Horta, que já convidei aqui para se juntar a nós. E a doutora Filipa Horta é nutricionista já há muitos anos, tem feito um percurso e uma carreira notável na indústria farmacêutica, é atualmente diretora do Departamento de Medical Marketing da Biocodex, que é uma empresa que trabalha e que investiga nesta área dos probióticos há mais de 60 anos e é especialista em probióticos. E vamos aqui convidar mais uma vez aqui a doutora Filipa Horta para se juntar a nós. Doutora Filipa, creio que vamos aqui tentar mais uma vez. Acho que estamos aqui com alguma dificuldade, que a tecnologia não está aqui a ajudar-nos, mas nós somos persistentes. Ora, mais uma vez. Doutora Filipa, já se consegue aqui juntar a nós. Ora, enquanto tentamos solucionar aqui esta dificuldade tecnológica, estava eu a dizer-vos então que hoje vamos conversar sobre perda de peso e probióticos. Há diversas estratégias para perder peso. Idealmente deve-se realizar, de facto, uma estratégia personalizada, adequada a cada pessoa, integrada, ou seja, recorrendo a várias abordagens. E hoje vamos falar sobre uma dessas abordagens, que tem justamente que ver com o uso de probióticos para perder peso. E vamos tentar aqui mais uma vez. O que é que se passa aqui? Estamos com aqui algumas dificuldades. Vamos lá ver se é desta. Se conseguimos aqui que a doutora Filipa se junta a nós. Creio que... já Olá. está. Ora, doutora Filipa, sejas muitíssimo bem-vinda a este direto das Dicas da Farmacêutica. Desculpa aqui esta eu confusão. vou apresentar muito resumidamente. Eu Já cá ouvi a estamos, que é o introdução importante. e desde já agradeço. E para além de, estava eu a dizer, a doutora Filipa é nutricionista, é também atualmente diretora do Departamento de Medical Marketing da Biocodex, que é um laboratório que trabalha e que investiga em probióticos há mais de 60 anos. E, para além disso, já nos conhecemos e somos amigas há muitos anos e, portanto, por favor, não estranhem, ninguém leva mal, nós vamos abdicar de todas as formalidades e tratar-nos pelo nome e por tu, porque, efetivamente, já nos conhecemos há muitos, muitos, muitos anos. Sejas muito bem-vinda, é com imenso prazer que te recebo aqui neste primeiro direto de 2022. Tenho a certeza que vai ser um serão muito interessante e rico. E hoje vamos falar sobre perda de peso e probióticos. Obrigada, Paula. Antes de mais, obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui. As Dicas da Farmacêutica é um projeto que eu tenho visto crescer. Por isso é realmente um redobrado prazer estar aqui e a falar de uma temática que me é muito querida, o excesso de peso e a obesidade, aliada à microbiota, que tem sido realmente
uma área a quem tenho dedicado algum tempo para entender melhor, visto que toda a evidência científica é muito recente e saem artigos diariamente, por isso é mesmo necessário estarmos muito a par de toda a evidência atual. Por isso, muito obrigada mais uma vez pelo convite e agradeço a todos os que estão a ouvir-nos e espero, pelo menos, conseguir transmitir alguma desta paixão que eu tenho por a microbiota. Sem dúvida, tenho a certeza que sim, esse entusiasmo, tenho a certeza que esse entusiasmo e essa paixão passará para todas as pessoas que estão aqui connosco hoje a acompanhar-nos neste direto. E eu aproveito para, desde já, pedir a todos que queiram ou que considerem que este tema é interessante e relevante para mais pessoas e para que mais pessoas, mais seguidores se juntem a nós, que utilizem esta seta que está no canto inferior direito do ecrã e através dessa seta podem convidar mais pessoas para se juntar a nós neste direto. Para além disso, queria pedir-vos desde já uma coisa também, era que colocassem as vossas questões neste balão que tem um ponto de interrogação e que não as coloquem, por favor, no chat, porque no chat elas vão voando, vão desaparecendo e para podermos efetivamente responder a todas as questões de um modo estruturado, organizado, é importante que vão colocando as vossas questões então neste balão que tem um ponto de interrogação. E hoje vamos falar sobre perda de peso. E nesta altura do ano, a seguir aqui à época festiva, provavelmente muitos de nós, eu incluída, abusámos um pouco, cometemos alguns excessos e chegou aqui à altura o momento em que queremos compensar, reequilibrar alguns destes excessos que foram cometidos nesta época festiva. E há inúmeras estratégias para perder peso, não é, Filipa? As dietas, suplementos, medicamentos, exercício físico, dormir bem, não é? Sim, há inúmeras estratégias para perder peso. O que vamos, e acho que durante muitos anos culpabilizámos as pessoas porque dizíamos que as pessoas ganhavam peso porque realmente comiam mais do que gastavam, e nós hoje em dia sabemos que não é bem assim, sabemos que há outros fatores e é isso que vamos desvendar hoje. Muito bem. E qual é que é, para contextualizarmos aqui a nossa temática de hoje, qual é que é a prevalência de pessoas com excesso de peso e obesas em Portugal neste momento? Quais são os últimos dados que temos relativamente ao excesso de peso e à obesidade? Pronto, importa dizer que nós identificamos o excesso de peso e a obesidade através de uma fórmula do índice de massa corporal, onde dividimos o peso por altura ao quadrado, e então acima de 24,9, de 25 de índice de massa corporal, as pessoas têm excesso de peso, acima dos 30 estamos perante obesidade. Muito se tem falado de pandemia, mas a verdadeira pandemia deste século é a obesidade e é a maior patologia com prevalência mundial, é uma verdadeira pandemia e em Portugal, infelizmente, estamos na linha da frente. Nós temos, grosso modo, 68% de prevalência de excesso de peso. Dentro deste excesso de peso, depois incluem-se as pessoas com obesidade, que andam à volta dos 28%. E é muito importante dizer que ao longo da vida é fácil ganhar peso e é fácil atingir este patamar do excesso de peso, porque nós vivemos numa sociedade que promove a obesidade. Nós não temos defesas para não engordar, temos defesas para não emagrecer, porque nós fomos feitos para conseguirmos sobreviver à fome e não é esta a abundância em que vivemos hoje. Por isso não é de estranhar que entre nós, entre cada 10 pessoas que estão aqui a assistir a esta live, 7 estão com excesso de peso. 7 estão com excesso de peso. 7, não é? Quase 7, não é? Apesar de não ser isso que a gente vê no Instagram, não é? Mas quase todos nós, se formos fazer esta fórmula simples, estamos com excesso de peso e é muito importante dizer que temos que aproveitar o excesso de peso como uma janela de oportunidade para prevenir a obesidade. Porque se nós não fizermos nada, este excesso de peso vai continuar a evoluir e vamos chegar à obesidade. O excesso de peso e a obesidade acarretam muitas comorbilidades. Nós sabemos que à medida que temos mais peso, vamos aumentando o risco de ter comorbilidades e também diminuindo a nossa esperança de vida. Ou seja, que comorbilidade, que patologias são essas? Quais são as consequências do excesso de peso e da obesidade?
são inúmeras, todos nós sabemos as mais relacionadas, a diabetes, a doença cardiovascular, vários tipos de cancro mesmo. Pronto, isto para enumerar patologias que são muito frequentes na nossa sociedade. E quais são as causas da obesidade? Pronto. As causas da obesidade, como eu desvendava um pouco há pouco, durante muitos anos nós dizíamos que as pessoas que tinham excesso de peso comiam mais do que gastávamos. Mas todos nós conhecemos pessoas que não comem assim tanto e ganham peso e outras pessoas que comem muito e não ganham peso. Então também se diz sempre que isso é a genética. Mas nós também sabemos que a genética, embora explique parte, não explica tudo. Há uma série de outros fatores que vão contribuir para este ganho de peso. Fatores como pouco sono, trabalhadores por turnos, por exemplo, a vida social. Nós sabemos que há uma grande disponibilidade de alimentos e há pessoas que têm muito acesso a alimentos por a vida social que levam. Pronto, isto, falando então dos fatores sociais. E então, depois, no meio destes fatores todos, do stress também, que o cortisol, a hormona do stress, também vai promover o excesso de peso. No meio destes fatores todos, há uma peça fundamental que eu gostaria de destacar hoje, que é a nossa microbiota. A nossa microbiota, eu já sei, porque conheço que me vais perguntar o que é. O que é a microbiota? Portanto, esta microbiota, esta comunidade de micro-organismos que reside, que coloniza todo o nosso corpo, está maioritariamente concentrada no nosso intestino, aquilo que nós designamos por microbiota intestinal, não é? Aproximadamente cerca de 100 trilhões de micro-organismos vivos residem no nosso intestino e aquilo que tu nos estás a dizer é que a composição desta microbiota também tem aqui um papel muito importante no excesso de peso e na obesidade. Então, importa falarmos um pouquinho sobre o que é esta microbiota intestinal, qual é a composição desta microbiota intestinal. Sim, nós não estamos sozinhos, tal como a Paula disse, dentro de nós habitam 100 trilhões de bactérias. Para nós termos a noção do que é que são 100 trilhões de bactérias, e eu gosto muito desta figura romântica, são mais bactérias do que estrelas na Via Láctea. Isto é fantástico, não é? E se nós virmos a proporção de bactérias e de células humanas, nós só somos 10% humanos. Temos 90% mais de células bacterianas do que células humanas. Então, estas bactérias vivem em nós, vivem sobretudo no nosso intestino, mas também temos outras microbiotas, vivem em nós e alimentam-se de nós, da nossa comida, ao mesmo tempo que equilibram o nosso organismo e equilibram uma série de vias metabólicas. Por isso, a mensagem é: nós não estamos sozinhos. Então, de acordo com a microbiota, porque há vários tipos de microbiota que são condicionados por vários fatores, de acordo com a nossa microbiota, temos mais ou menos propensão para ganhar peso. Ou seja, uma das perguntas que nós colocámos nas stories de ontem é que, de facto, a microbiota é única. Cada um de nós tem a sua microbiota, a sua composição. Não estamos sozinhos, somos um super organismo, vivem em nós 100 trilhões de micro-organismos, 99% são bactérias, também vivem vírus, fungos, etc., fagos, etc., mas de facto 99% são bactérias e cada um tem a sua microbiota. Ela é única, a microbiota intestinal, a microbiota vaginal, da nasofaringe, do couro cabeludo, da nossa pele, etc. Mas, relativamente à microbiota intestinal, nós sabemos que a composição da microbiota intestinal assume determinados perfis, determinados padrões. E hoje sabemos que a saúde e a doença intestinal, mas também a doença extraintestinal, está muito relacionada com esta composição da microbiota intestinal, daqueles que residem no nosso intestino. Porque há padrões e sabemos que os asmáticos têm um padrão, um determinado padrão de microbiota intestinal, mas sabemos que os diabéticos também têm, as pessoas com Parkinson, com Alzheimer, têm um padrão de microbiota intestinal em comum. Mas sabemos também que as pessoas com excesso de peso e que os obesos também têm um padrão de microbiota em comum, intestinal em comum. Verdade ou mentira?
Ai, agora, Microbiota, eu ai, estou a perder a Filipa, Paula, estamos não a sei ouvir-te com se me estão a falhas. ouvir. Agora Sim, estamos a ouvir-te com falhas. Portanto, eu estava a perguntar se as então, pessoas com excesso de peso e os obesos se tinham uma microbiota intestinal, um padrão de microbiota em comum. E qual era esse padrão? eu ouvi. Então, ah, Estamos aqui com algumas respondendo dificuldades. O então, padrão. Qual é o respondendo a padrão essa em questão, comum? eu estou a ouvir. Pronto. Respondendo a essa questão, reiterar então que cada um de nós tem uma microbiota única, é como uma impressão digital. Nós, se formos analisar a nossa microbiota, conseguimos identificar de quem é essa microbiota. Para responder a essa questão, eu tenho que recuar 15 anos atrás, que foi quando começaram as primeiras investigações entre a questão da microbiota e a questão do excesso de peso. E as primeiras investigações foram feitas precisamente sem microbiota, de dar uma dieta rica em gordura. Então, depois extrapolou-se este conhecimento para os humanos e conseguimos perceber que também os humanos com mais peso têm um perfil de microbiota e os humanos com menos peso têm outro perfil de microbiota. Chegou-se então à conclusão que uma das famílias de bactérias que está menos presente nos obesos ou nas pessoas com excesso de peso são as enterobactérias. É uma família de bactérias, à medida que o peso aumenta, estas enterobactérias diminuem. E chegou-se Ou então a seja, alguma. esta é uma mensagem muito importante. Esta é uma mensagem importantíssima. Ou seja, as pessoas com excesso de peso e as pessoas obesas, portanto, à medida que o índice de massa corporal vai aumentando, a quantidade de enterobactérias, que são um dos tipos de bactérias, uma das famílias de bactérias que residem no nosso intestino, estão menos presentes. Portanto, quem tem mais peso tem menos quantidade de enterobactérias no seu intestino. E esta é uma mensagem importantíssima, porque estas enterobactérias têm um papel muito importante. Regulam aqui Sim, vias as metabólicas muito importantes. Sim, se calhar eu saltei esse passo, quer as enterobactérias, quer outras bactérias, elas têm um papel fundamental na metabolização dos nossos alimentos. Ou seja, depende de extrair energia dos alimentos, há uma menor capacidade de armazenar mais gordura, também algum tipo de bactérias gerem inflamação e esta inflamação persistente nós sabemos que vai levar a um maior risco de ganho de peso, por isso realmente, tal como tu dizias, as enterobactérias têm um perfil que vai então reduzir este risco de ganharmos mais peso. E sabendo nós isto, que as pessoas com excesso de peso e que os obesos têm um padrão em comum, que é uma menor diversidade bacteriana e que têm menos quantidade de enterobactérias no seu intestino e que estas enterobactérias têm um papel muito importante porque, entre outras coisas, produzem uma proteína que é muito semelhante à hormona da saciedade e, portanto, vão ter aqui duas funções muito importantes. Vão conseguir, por um lado, estimular, ativar a via da saciedade e, por outro lado, inibir a via da fome. E por isso é que estas bactérias, estas enterobactérias, são tão importantes e têm um papel aqui ao nível do controle da saciedade e do apetite e com isso vamos ver, já vamos falar um bocadinho mais em detalhe, a importância que isto tem e a consequência natural que é ajudar a perder peso. E o que é que a ciência, a investigação de ponta nos últimos anos, e nós aqui nas dicas da farmacêutica, eu gosto sempre de trazer temas diferentes e novos e a inovação farmacêutica sempre que possível, e de facto há inúmeras estratégias para perder peso, podem ser usadas concomitantemente, não é? Uma abordagem integrada e
A ciência, nos últimos anos, e resultado aqui da investigação de vários anos, como dizias, de mais de 15 anos de investigação nesta área, chegou aqui a um resultado muito interessante. Como é que nós podemos alterar esta microbiota? Será que nós conseguimos aumentar o número de enterobactérias nas pessoas com excesso de peso e obesas e com isso ajudá-las a perder peso? Pronto. Para nós modelarmos a nossa microbiota, em primeiro lugar, temos que ter sempre a base, que é a alimentação. E temos que ter uma alimentação rica em alimentos ricos em fibra, não é? Nomeadamente os vegetais, os legumes, as leguminosas, ou seja, o feijão, o grão. Termos então uma alimentação rica em fibra. Depois temos também a disponibilidade de ter pré-bióticos, que são suplementos ou mesmo alimentos que vão alimentar as bactérias boas, digamos assim, e depois temos também à nossa disposição probióticos, que são, pela sua definição, bactérias boas ou micro-organismos vivos, não precisam de ser bactérias, micro-organismos vivos que conferem benefícios para a saúde do hospedeiro. E onde a Paula está a querer chegar é que depois desta investigação que eu vos falava dos ratinhos e depois a outra que se percebeu que realmente as pessoas com excesso de peso tinham um perfil de microbiota próprio, continua-se a investigar e chegou-se então a uma estirpe de enterobactérias que confere a tal saciedade que a Paula falava. Nós temos neste momento à nossa disposição um probiótico constituído por uma bactéria que se chama uma Affinia alva, é o nome da bactéria, e este probiótico, esta bactéria, o que é que faz? Vai ajudar-nos na regulação do apetite. Vai, por um lado, inibir a fome e, por outro lado, gerar uma saciedade precoce. Pronto. Esta bactéria, ela, quando chega ao nosso intestino, produz uma proteína que consegue realmente regular o apetite por estas duas vias. Por um lado, bloqueando a fome, por outro lado, induzindo uma saciedade precoce. Posso acrescentar que, é e claro, com isso... iria dizer, esta enterobactéria, a Affinia alva, o que é que nos vai permitir? Vai ajudar-nos a ser um educador alimentar, porque muitas vezes o que nós precisamos é de um estímulo que nos ajude, que nos auxilie a seguir um plano alimentar mais saudável e mais pobre em calorias. E também, concomitantemente, aumentar a atividade física e assim perder peso. Então, esta Affinia alva pode ser o gatilho que nós precisávamos, uma motivação extra. Todos nós que fazemos prática clínica sabemos que muitas vezes as pessoas, quando entram no consultório, dizem: eu preciso de uma ajuda, eu já tentei tudo e eu sem qualquer ajuda não vou lá. E todos nós também na prática clínica sabemos que muitas vezes não temos ao nosso alcance essa ajuda, ou porque o que está disponível são fármacos que têm alimentares com pouca evidência científica. Neste momento, com este probiótico, e como eu vos digo, a evidência científica ou a investigação vem de há 15 anos para cá, eu diria, não é um milagre, mas é realmente um educador alimentar. Eu chamaria o educador alimentar, porque todos nós sabemos que a perda de peso deve ser sustentada e o que devemos conseguir, sobretudo, é hábitos alimentares saudáveis que vão persistir. Claro, persistente. Porque perder peso é difícil e manter o peso baixo também é difícil. Por isso, e o que é muito, muito importante para a nossa saúde é, claro, controlar o peso, mas mais do que isso, é adotar hábitos alimentares saudáveis. Nós ingerirmos alimentos que nos confiram saúde, porque sabemos desde sempre que o alimento é o nosso melhor remédio. Portanto, temos de facto esta novidade, que é este probiótico que ajuda a perder peso, mas que, de facto, como dizias, é um educador alimentar, e já vamos ver porquê. Porque é que dizes isso? Porque há, de facto, múltiplas razões que justificam esta afirmação. Chama-se Affinia alva, de facto, esta bactéria, esta enterobactéria, e que tem esta capacidade de inibir a fome e, de facto, estimular a saciedade. Mas esta questão que tens vindo a sublinhar, o facto de ser um educador alimentar. Porquê? Porque tem outras consequências, vai ter outros efeitos, não é?
Vai reduzir o snacking, por exemplo, a compulsão então, pelos doces. Sim. Eu Que perdi-te, mas evidência, o que acho é que os que estudos que apanhei. começaram há 15 anos, que Ok, estavas a falar sobre eles, ok. os estudos que foram Sim, feitos em ratinhos e depois em pessoas, os ensaios clínicos, os estudos clínicos, sim. a que conclusões é que chegaram e porque é que tu afirmas com tanta convicção, de facto, que este probiótico para perder peso é um educador alimentar? Ok, então, este probiótico tem um estudo clínico grande publicado este ano e as pessoas, é um estudo com um grupo de controle. O grupo que fez então a intervenção com a Afinialva, para além do plano hipoenergético, eles conseguiram perder mais peso do que o grupo de controle e, para além disso, relatam uma menor necessidade de snacking, não é? Do petiscar, relatam uma menor necessidade de comer doces e também uma redução no tamanho das porções, no tamanho dos pratos. Então, nós sabemos que muitas vezes, ou que a grande maioria das pessoas chega-nos à consulta com necessidade de comer doces, e também, às vezes, nem é tanta porção na refeição principal, mas o snacking. E muitas vezes nós vamos petiscando e não damos conta de tudo o que já ingerimos e tudo isso vai contribuir para um grande aporte calórico ao final do dia. Uhum. Temos aqui já algumas perguntas que eu pedia, que estão-nos a perguntar qual é este probiótico para perder peso, que coloquem, por favor, as vossas questões neste balão com um ponto de interrogação para nós podermos responder a todas as perguntas de um modo sistemático. E se quiserem convidar mais pessoas para se juntar a nós, podem usar esta setinha que está no canto inferior à direita e através dessa seta podem convidar mais amigos e seguidores para se juntar a nós. Portanto, esta estirpe, esta bactéria, este probiótico, esta enterobactéria, de facto consegue, estava aqui a Filipe a dizer, e estamos aqui mais uma vez com uma falha, se eu aproveito e faço aqui uma síntese daquilo que foi dito enquanto estamos aqui com cortes, reduz a compulsão pelos doces, reduz o snacking, ou a questão de petiscar, esta vontade de petiscar, e tem outro efeito também muito importante, que é reduzir a quantidade ingerida por porção. De facto, reduz a quantidade ingerida por refeição. Porque as pessoas ficam, de facto, saciadas mais precocemente. E, portanto, é fundamental. Daí estarmos a usar esta designação deste probiótico ser um educador alimentar. Não é, Filipa? Sim, eu gostaria de reiterar que é um educador alimentar, não faz milagres e a base tem que ser sempre nós adotarmos uma alimentação mais cuidada. Para além disso, complementar esta alimentação com o exercício físico. No entanto, há pessoas que já tentaram várias estratégias para perder peso e doces para ver menos apetite, porque realmente o que as pessoas que já fizeram este produto, a Afinialva, o que relatam é que há muito menos apetite. E eu diria que, se E calhar, este isso estudo é muito clínico, importante numa fase inicial, porque depois o nosso organismo vai se habituando a comer menos. Mas numa fase inicial, poderemos ter esta necessidade de reduzir o apetite. E muitas vezes há algum receio de tomarmos produtos que não sejam fisiológicos. É importante dizer que a Afinialva está presente na nossa microbiota. Ela está reduzida quando exato, temos excesso de peso. exatamente. Portanto, no fundo, nós vamos contribuir para aumentar a quantidade da Afinialva, que já existe no nosso intestino, e com isso os efeitos benéficos que advêm do facto dela estar numa quantidade suficiente, não é? Para exercer o seu efeito, ou seja, numa outra perspectiva, para que seja eficaz. E neste controle da saciedade e do apetite. E esse estudo que foi feito em pessoas, esse estudo clínico de que falavas, que resultados é que teve relativamente à questão que é aqui o nosso tema de hoje, que é a perda de peso? Ao fim de um mês, as pessoas que fizeram este probiótico, quantos quilos em média perderam? Estamos aqui mais uma vez com uns cortes.
Mas eu estava a perguntar aqui à Filipa quais eram os resultados relativamente à perda de peso deste estudo ao final de um mês e ao final de 3 meses. Já vamos aqui obter a resposta, seguramente. Entretanto, ora, tivemos aqui de facto uma falha. Vou convidar novamente a doutora Filipa para se juntar a nós. Peço desculpa. De facto, aqui a tecnologia e aqui as redes às vezes não ajudam. Vamos ver se agora conseguimos retomar aqui a doutora Filipa com condições aqui. Ora, agora acho que já estamos a ouvir melhor. Pronto, para não perdermos mais tempo. Quantos quilos? Pronto, a perda de peso é difícil avaliar por quilos. Porquê? Porque a amostra era muito diversificada e nós termos um doente com 150 quilos é diferente de termos um doente com 50 e que necessita de perder menos peso. Por isso, o que os investigadores decidiram foi avaliar face ao grupo de controle quantos dos doentes no grupo de intervenção perdiam pelo menos 3% do peso. Isso já é muito, porque nós sabemos que basta perdas de 5% do peso trazem grandes benefícios para a saúde. Então o que nós sabemos é que no grupo de intervenção houve uma redução de pelo menos 3% do peso, 33% superior à do grupo controle. Portanto, resultados de facto extraordinários. Que reúnem não só a toma deste probiótico, também com uma dieta rigorosa e hipocalórica, não era? Não porque, era muito reduzida em calorias. Não é uma dieta muito reduzida em calorias. É uma estratégia nutricional que se consegue manter ao longo do tempo. Não é nada impraticável. E isto faz-me colocar outra. Nesta situação de perda de peso e neste estudo em que se usou de facto este probiótico, estes resultados e esta evidência associados a essa dieta que estavas a falar, que é praticável e execuível, que tipo de faz-me perguntar que tipo de situações em que pessoas é que nós podemos de facto recomendar este probiótico? Pessoas, por exemplo, agora que deixaram de fumar neste início de ano e que há, de facto, um risco acrescido de aumento de peso. Em que situações? Pessoas só com excesso de peso, também pessoas obesas, por exemplo, nas mamães que deixaram de amamentar e que querem perder algum peso, nas recém-mamães que já não estão a amamentar. Em que situações é que podemos, de facto, recomendar este probiótico? Pronto, em primeiro lugar, começaria por dizer que não tem contraindicações, por isso a Afinialva não está contraindicada nem em doentes com hipertensão, nem em doentes com diabetes, não está contraindicada. Para quem é que ela é? Realmente, para todas as pessoas, por qualquer motivo, estão acima do seu peso, seja ele excesso de peso, seja obesidade. Todos os quilos traz, claro, há aí algumas situações em que há uma maior propensão ao ganho de peso, como os ex-fumadores, como no pós-parto, desde que já não se esteja a amamentar, não há qualquer impeditivo para perder peso, e então este produto é realmente um bom aliado, e digo mais uma vez, um bom aliado a seguirmos uma alimentação saudável e exercício físico para conseguirmos os objetivos de perda de peso. E a dormir bem, que é muito importante. E dormir bem. E como é que se pode tomar este probiótico? Isso é a questão mais importante, acho eu. Este probiótico deve ser tomado junto à refeição, porque, por serem bactérias vivas, estas bactérias vão se alimentar dos nossos alimentos. Se esta refeição for mais rica em fibra, melhor. Ou seja, comer fruta com casca, comer vegetais, legumes, leguminosas, o feijão, o grão, para a bactéria crescer mais, secretar mais a tal proteína, o CLPB, que vai conferir saciedade. E depois podemos adequar as tomas de acordo com a altura do dia em que temos mais apetite.
uma pessoa que tem mais apetite durante a manhã e início da tarde pode fazer perfeitamente este produto ao pequeno almoço e ao almoço. Se, por exemplo, a fome for mais ao fim do dia, que até é o padrão mais comum em Portugal, então podemos fazer a toma, as tais 2 tomas que estão preconizadas por dia, ao almoço e à meia da tarde. Sendo que à meia da tarde pode-se tomar então a Afínia alve com uma fruta com fibra, não é? Sem tirar a casca, quero eu dizer, para potenciar então este crescimento da Afínia alve. São estes os conselhos que eu deixo para a toma deste probiótico. E durante quanto tempo? Pronto, o tempo recomendado tem a ver com os objetivos de perda de peso. Ou seja, enquanto não alcançarmos o peso desejado e enquanto acharmos que continuamos com apetite, podemos manter perfeitamente. Se, por outro lado, acharmos que precisamos deste probiótico ali para o primeiro, segundo mês da dieta e a partir daqui já ganhamos hábitos alimentares saudáveis e podemos perfeitamente seguir, já reeducamos o nosso corpo sem qualquer suplementação, pronto. Mas se acharmos que estamos ali um bocadinho inseguros e se vamos parar o probiótico, vamos voltar a ter vontade de comer doces, por exemplo, podemos continuar a longo, não tem problema, até alcançarmos o peso desejado. Muito bem, podemos passar para as perguntas? Claro, eu vou apagar o meu fone que Temos aqui várias pessoas. Claro que sim. Temos aqui várias pessoas que nos perguntam qual é o nome deste probiótico. Portanto, a Afínia alve, não é? Afínia alve, pronto, é a estirpe. Neste momento ele está disponível nas farmácias. Nós, por razões regulamentares, não podemos dizer o nome comercial. Pronto, mas está disponível em todas as farmácias do país, não é? É de facto um suplemento inovador com estas características que resulta de anos de investigação. Aqui a inovação farmacêutica no seu esplendor, eu diria, é mais uma ferramenta que podemos usar, de facto, mais um aliado para a perda de peso e está disponível, de facto, em todas as farmácias do país desde o ano passado. Mas eu já vi nos comentários o nome do produto, por isso se alguém já tomou, se alguém tem boa experiência, por favor escreva o nome do produto, que como eu referi por razões regulamentares, nós, por sermos profissionais de saúde, não podemos dizer o nome. Pronto, mas já aqui alguém fez uma pergunta, e sim, é efetivamente desse que estamos a falar. Aqui a Sofia Ferreira já disse qual era. E de facto temos aqui mais uma pergunta, que é: os probióticos ajudam na regulação intestinal? Então, eu acho que muitas pessoas associam os probióticos para tratar a diarreia, ou os probióticos que estão presentes nos iogurtes, por exemplo, noutros alimentos, e os probióticos de facto têm muitas funções, não é? Também esta de regulação Sim. intestinal, mas não só. Então, essa pergunta, agradeço desde já por me colocarem essa pergunta, que eu deveria ter começado realmente por aí. Os probióticos devem ser tomados de acordo com o fim a que se destinam, porque os probióticos realmente são uma família de micro-organismos vivos que conferem benefícios à saúde do hospedeiro, mas esses benefícios devem estar provados em estudos clínicos. E então é como outro medicamento qualquer, nós temos probióticos para diferentes situações. E o que me perguntavam aqui era se ajudavam na regulação do trânsito intestinal, penso eu. Há probióticos, sim, que ajudam na regulação do trânsito intestinal, e há outros, como o que temos vindo a falar aqui hoje, que, por exemplo, ajudam na regulação da ingestão. Há outros, e que estão muito em voga neste momento, até por causa da pandemia que atravessamos, que ajudam na prevenção das infecções respiratórias. Também temos probióticos que ajudam na prevenção de infecções urinárias recorrentes, por exemplo. O que é muito, muito importante é nós adequarmos o probiótico ao fim a que se destina. E é claro, ou seja, isto faz aqui recordarmos aqui um pouco aquela mensagem inicial. Nós somos apenas 10% humanos, portanto, somos um super-organismo, 90% das nossas células são micro-organismos. E a ciência tem evoluído imenso nos últimos 20 anos nesta área e, de facto, aqui só reiterando um pouco a mensagem que a Filipa acabou de transmitir, até porque houve aqui alguns cortes, é que, de facto,
há probióticos específicos para várias situações. Hoje estamos a falar de uma situação de um probiótico que tem eficácia demonstrada na perda de peso, mas de facto há para inúmeras outras situações, não só a nível intestinal, mas também extra-intestinal, como a Filipa dizia e explicava muitíssimo bem. Depois, outra pergunta é se este probiótico é recomendado para diabéticos. Aqui, Filipa, estamos com alguns cortes. A pergunta se este probiótico pode ser recomendado a diabéticos e também eu aproveito aqui outra questão, se era na questão do hipertiroidismo. Perdemos novamente aqui a Filipa. Vamos aqui. De facto, estamos com algumas dificuldades. Eu peço desde já desculpa aqui tecnológicas. Já aqui convidar novamente diabéticos, a Filipa. Estamos aqui com algumas falhas. Muito rapidamente. Diabéticos e hipertiroidismo. Estas duas questões. Diabéticos não há qualquer contraindicação. Até no estudo clínico com a Afinialve há uma redução da glicemia basal. Por isso, nos diabéticos, a preocupação que eu terei é em pessoas medicadas, quer com antidiabéticos orais, quer com insulina, provavelmente ter que ajustar a medicação, mas isso é o que acontece em qualquer regime de perda de peso, que nós sabemos que, à medida que se perde peso, há sempre necessidade de ajustar a medicação para o hipertiroidismo. Também uma patologia mais multifatorial, mais complexa, mas não há qualquer contraindicação do uso deste probiótico. Dizer também, mais uma vez, recordar que, de facto, esta bactéria já reside no nosso intestino. Aquilo que acontece é que as pessoas com excesso de peso e obesas têm esta bactéria, esta família das enterobactérias, e esta em concreto, em menor quantidade. Portanto, esta suplementação, no fundo, vai ajudar a aumentar aqui as colónias, portanto, aqui a colonização e o efeito destas bactérias na saciedade e no controle do apetite. E estamos aqui mais uma vez com algumas falhas. Diz. Isso mesmo. Ias acrescentar alguma coisa? Não, eu penso que já passámos estamos aqui com algumas falhas. Eu penso que já passámos as mensagens. Mas eu acho que já respondemos. Eu acho que já respondemos a todas as questões. Já passámos as mensagens. No nosso tempo. Eu diria que já respondemos às questões, já passámos as mensagens principais e o nosso tempo também já vai longo, por isso, e devido aos cortes que estamos a ter. Queres deixar uma mensagem final? É fundamental, agora estou eu a perder, Paula, que é fundamental realmente tentarmos perder peso ou pelo menos tentar, quando o peso é adequado, manter o peso e evitar o ganho de peso, não é? Fundamental conseguirmos realmente esta gestão do peso, porque, tal como eu disse, o excesso de peso tem muitas patologias associadas, por isso essa gestão é fundamental. É fundamental encontrarmos um regime alimentar que nos permita perder peso e que se adequa a nós e ao nosso estilo de vida. Quando há necessidade, então, de recorrermos a um suplemento para nos ajudar a motivar e a seguir esse plano alimentar mais saudável, há neste momento opções com probióticos que ajudam-nos a ter menos apetite e a seguir esse regime alimentar. E acabava então com a mensagem de devemos cuidar da nossa microbiota. Isso é um tema vastíssimo, mas cuidar da nossa microbiota através de uma alimentação regrada, através do uso de probióticos, exercício físico, descanso, porque lá está, não estamos sozinhos, as bactérias cuidam de nós e nós temos que cuidar delas. E cuidar da nossa microbiota, nomeadamente hoje falando da microbiota intestinal, é sem dúvida cuidarmos da nossa saúde. Filipa,
muito obrigada pela tua colaboração, pelo teu tempo, que tens uma agenda ocupadíssima, pela disponibilidade, pelo facto de teres aceito desde logo este meu convite. Muito obrigada. Apesar dos cortes, as mensagens fundamentais foram transmitidas com toda a clareza e objetividade que te caracteriza sempre. Os meus parabéns por isso também, como sempre. Acho que foi excelente, foi interessantíssimo. Muito, muito, muito obrigada. Um grande beijinho a todos. Desejar um bom ano, uma vez mais. Dizer-vos que esta live vai ficar disponível no Instagram, no YouTube também e no site das Dicas da Farmacêutica, onde poderão, se quiserem, visualizar a posteriori ou rever alguns conceitos ou recomendar a alguém que achem, se acharem de facto que é interessante, que possa assistir àquilo que hoje falámos aqui. E dizer-vos também que daqui a 2 semanas estarei aqui com a doutora Sara Valente, farmacêutica, formadora da Vichy, para vos apresentarmos as novidades, o grande lançamento da Vichy deste ano 2022, que são os sérums os novos sérums faciais da Vichy. Por isso, da minha parte, agradecer a todos a vossa presença, agradecer mais uma vez à Filipa, muitíssimo obrigada por este serão tão agradável, que é o nosso primeiro direto de 2022, e desejar a todos um bom ano e dizer-vos, fiquem bem, com mais e melhor saúde. Até breve. Obrigada a todos. Obrigada, Beijinho, Paula. Filipa, Grande beijinho. Obrigada. Beijinho grande, beijinho, beijinho. Com licença.